Esforço, foco, dedicação total aos estudos. Acreditar, se preparar e quando finalmente chega o momento, frustração, provas suspensas e por mais que você não queira pensar assim, parece que foi tudo em vão. Uma pandemia que não termina. Diversas incertezas, medo, apreensão, ansiedade, receio, preocupação e dúvidas. Infelizmente, o desafio maior que vivemos é incontrolável. Mas tenha certeza, acredite em você. Todos os obstáculos e todas as etapas vencidas até aqui não serão desperdiçadas. O conhecimento é todo seu. E para falar a verdade, você mais do que ninguém sempre soube que não seria fácil. Desafios foram feitos para serem superados. Mantenha sua preparação. Afinal, onde você quer estar quando a oportunidade chegar? Nós queremos estar ao seu lado comemorando. Tenha força, o seu momento vai chegar. CERS, construindo sua aprovação. Referência no ensino jurídico de qualidade, a Faculdade CERS já soma mais de 20 mil profissionais do direito qualificados ao longo dos últimos anos. Seus professores estão entre os juristas mais renomados do país e eles estão prontos para te ajudar a desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um profissional de destaque. Se você busca uma pós-graduação em Direito, faça a melhor escolha. Faculdade CERS. Pensou direito? Pensou CERS. Fala pessoal, tudo bem? Recebi uma pergunta de uma aluna nossa de Sergipe a respeito de uma dúvida que envolve o estatuto da OAB, que é a seguinte: professor, como é que funciona a minha atuação profissional na advocacia fora do meu estado? Eu sou inscrita aqui na OAB, mas eu quero exercer a advocacia em outros estados. Como é que funciona? Eu posso exercer a advocacia fora do meu estado? E para isso, para a gente conseguir responder a essa dúvida da nossa aluna, basta uma consulta rápida ao artigo 10 do nosso Estatuto da OAB. O artigo 10 do Estatuto vai nos trazer as espécies de inscrição. Nós temos basicamente 3 espécies de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil: a inscrição principal, a inscrição suplementar e a inscrição por transferência. Então vamos imaginar o seguinte: você exerce a advocacia no estado do Rio Grande do Norte. A sua inscrição principal é no estado do Rio Grande do Norte. Você pode exercer a advocacia em Alagoas, pode exercer a advocacia na Bahia, no Ceará, no Amapá, no Acre? E a resposta é claro que sim. A sua inscrição principal lá no Rio Grande do Norte te permite advogar em todo o território nacional. No entanto, com certa restrição quantitativa. Presta atenção, então. Você pode exercer a sua advocacia em todos os estados da federação e não somente naquele estado da sua inscrição principal. Mas, fora do estado original de inscrição principal, o exercício da advocacia vai encontrar um limite quantitativo. E que limite quantitativo é esse? Até 5 causas por ano, você pode exercer a advocacia com a sua inscrição lá da OAB Rio Grande do Norte em todos os demais estados da federação. Até 5 causas por ano. Eu até brinco e chamo isso de um test drive da advocacia. Você pode fazer test drive em todos os demais estados da federação. E o test drive é limitado a 5 causas por ano. A partir da 6ª causa, o Estatuto da OAB entende que você já está advogando com habitualidade. Exercer uma advocacia habitual significa exceder de 5 causas por ano, ou seja, no mínimo 6. 6 ou mais causas, já temos aí o fato gerador da chamada inscrição suplementar. Artigo 10, parágrafo 2º do Estatuto da OAB. Então, se você, no ano de 2021, por exemplo,
tem a sua inscrição principal no Rio Grande do Norte, mas em 2021 já tem 6 ações na Bahia, você patrocinando essas 6 causas na Bahia, já será necessário pedir inscrição suplementar no Conselho Seccional da Bahia. E assim em todos os demais estados da federação. Tudo bem? Então, essa é a dúvida da nossa aluna e fica essa dica. Exerça a advocacia com liberdade em todo o território nacional, mas pare no test drive. Superadas as 5 causas por ano em um determinado estado, ou seja, a partir da 6ª causa, bata na porta da OAB daquele estado e solicite a sua inscrição suplementar. Então, essa foi mais uma dica aqui do nosso curso CERS. Valeu, vamos juntos e até mais. Tchau, tchau. E um grande diferencial na minha preparação para a OAB foi um aulão que eu fiz do CERS. Foi em Goiânia, foi uma aula presencial. Foi o primeiro contato que eu tive com o CERS. Foi chamado de UTI CERS, que era uma aula de revisão de véspera para a OAB. Inclusive, eu conheci pessoalmente o Renato Saraiva e toda a turma à época. Foi uma experiência muito interessante nos meus estudos, que inclusive foi muito útil na minha aprovação para a OAB. 1, 2, 3. Vitória! Tarsila, como é que você conheceu o SES? Diz pra mim aí. Bom, eu conheci o SES há alguns anos atrás, ainda na época da faculdade, em 2014, e uma amiga me apresentou uma revisão de véspera, acredito, e eu também vi o stand de vocês lá. No dia que eu fui fazer a prova, no local de prova, vocês estavam dando um panfleto da revisão de última hora. Eu acho que era um jornalzinho chamado Último Treino. Era exatamente. E eu passei nessa primeira fase, infelizmente não passei na segunda por meio ponto, mas passei um tempo sem tentar, né, a prova e estou voltando com tudo. Aí você fez 2014, não passou na segunda fase, aí foi cuidar de outras coisas e agora resolveu retomar os estudos. Como é que você tem feito aí para estudar e, claro, também cuidar da sua saúde e dos seus familiares? Bom, não tem sido muito fácil, né? Tem que ter muito foco, muita determinação, porque assim, você está estudando em casa, então tudo pode atrapalhar os seus estudos, um comentário mais alto, ou alguma coisa para fazer, ou as pessoas acham que você está em disponibilidade, e você só está estudando, então faz isso. Então eu já tiro um horário para fazer as coisas, para resolver as coisas, e eu tenho aqui um cronograma, vocês me ajudaram a fazer o cronograma, e colocar tudo numa determinada hora para fazer aquilo ali. E é incrível como eu me sinto bem quando eu bato a meta do dia. Conquiste seus objetivos com a pós-graduação de referência em apenas 6 ou 12 meses e receba o certificado em até 30 dias após a conclusão do curso. Transforme-se como profissional em mais de 20 opções de cursos. Faculdade CERS. Pensou direito? Pensou CERS. Henrique, Vanderleia, Diane, Thaís, Karina, Sheila, Tiele,
Jefferson, Cristina, Alexandre, Márcio, Esdras, e aí, meu querido? Larissa, Eduardo, Ana. Vamos lá, então? Já estamos no ar? Já estamos no ar. Uma boa noite, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais uma mega revisão nesta preparação para a primeira fase do 33º Exame de Ordem. Vamos com tudo, vamos superar a banca FGV nesta primeira fase e depois você vindo conosco, com o time de penal, na segunda fase, comigo, com a Priscila, com o Arthur, nós vamos te ajudar a passar, tá? Olha só, o nosso projeto é terminar este ano de 2021 com a vermelhinha na mão. Este é o nosso projeto. Primeira fase agora, é isso aí, Henrique. Primeira fase agora, segunda fase 12 de dezembro, e aí, que baita Réveillon, hein, Henrique? Muita comemoração. A gente vai buscar esta aprovação juntos. Vamos juntos. Duas leis muito importantes que estão sempre presentes nas provas, tanto na parte de penal quanto na parte de processo penal, são. E eu vou escrevê-las aqui para vocês já irem preparando o material de vocês. Nós vamos utilizar agora de partida a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos é a 8.072 de 90. Na sequência, segunda metade da aula, eu entro na lei de drogas. A lei de drogas é a lei 11.343 de 2006. Então já preparem o material de vocês. Se vocês têm o VAD aí, já abram o VAD, deixem marcadinho ali, põe um papelzinho, põe um clips na lei 8.072 de 90, hediondos, e na lei 11.343, drogas. Nós vamos começar pela lei dos crimes hediondos. Então eu estou escrevendo aqui o título, Lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos é a lei 8.072 de 90. A primeira coisa é nós sabermos o que são crimes hediondos. Existem vários sistemas, amigas e amigos, vários sistemas a respeito da hediondez. Existem países que trabalham com critérios puramente legais. Existem países que trabalham com critérios puramente judiciais. Existem países que trabalham com critérios mistos, ou seja, é tanto a lei quanto o juiz que dizem o que é um crime hediondo. No Brasil, o critério é puramente legislativo. Estou voltando então. No Brasil, o critério é puramente legal. Critério legal. Ou seja, é a lei, e somente ela, é a lei 8.072 de 90, e somente ela que nos diz o que é crime hediondo. Não é o juiz no caso concreto, é a lei. Repito, não é o juiz no caso concreto, é a lei. Por mais grave que seja um determinado crime, se ele não está arrolado no artigo 1º da lei 8.072 de 90, ele não é hediondo. O juiz pode decretar a hediondez no caso concreto? Não. Então quem é que diz o que é um crime hediondo no Brasil? Só o legislador. O juiz não? Não. O juiz só aplica a lei. Vamos ver quais são os crimes hediondos? Então nós vamos agora para dentro da lei dos crimes hediondos. Está na tela a nossa lei 8.072 de 90. A lei dos crimes hediondos. Para nós sabermos
o que é um crime hediondo, nós precisamos conhecer este artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei 2848, Código Penal. Já parei aqui. Tipificados no Código Penal. Aqui nós temos, por exemplo, o homicídio. Vejam aqui. Só que o homicídio, ele também vem tipificado em outros lugares. Como assim, professor? Ora, é só nós abrirmos o Código Penal Militar, por exemplo. O homicídio também está no Código Penal Militar. O estupro também está no Código Penal Militar. Se cair na nossa prova que o militar estupra outro militar dentro do ambiente militar, dentro do quartel, é crime hediondo? A resposta é não. Por quê? Porque não está arrolado aqui, ó, no Código Penal e dentro deste artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Haverá exceção quando nós chegarmos no parágrafo único, eu já lhes mostro. Mas por ora, lembrem, para ser hediondo tem que estar no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos e tipificado no Código Penal. Consumado ou tentado. O crime tentado também pode ser hediondo, desde que esteja rolado aqui no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Nós começamos pelo homicídio. O homicídio é crime hediondo na forma simples? Esta é a pergunta que não quer calar. Professor, já caiu? Já caiu e vai cair de novo. Então a pergunta é, o crime hediondo na forma simples o crime de homicídio na forma simples é hediondo? A sua resposta é só por exceção. Como regra, não. Mas por exceção, quando houver grupo de extermínio. Olha o que eu marquei aqui. Homicídio. Artigo 121. Quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Veja, o homicídio só é crime hediondo na forma simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Agora, na forma qualificada, o homicídio é sempre crime hediondo, nas 8 qualificadoras. Veja aqui, parágrafo 2º, incisos 1 a 8. O qualificado é sempre crime hediondo. O simples só é hediondo quando houver grupo de extermínio. O qualificado, bom, aí é sempre hediondo. E aí vem a perguntinha que não quer calar. É possível um homicídio híbrido? É possível um homicídio qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado? Henrique, escolhi penal na segunda fase, mas no simulado é desespero. Não, cara, calma, está difícil acertar. Henrique, os simulados são testes. O simulado é um teste. E agora é o momento de errar, meu amigo. Agora é o momento. Agora é o momento de tu veres onde tu estás bem e onde tu estás mal, para a gente reforçar certos tópicos. Agora, tu vais fazer esses primeiros simulados e realmente haverá dificuldade. E realmente se espera que haja dificuldade. Agora, lá na segunda fase, o nosso curso de segunda fase, ele traz 10 simulados. 5 com correção em vídeo e 5 com correção individualizada. Ah, não tenha dúvida, Henrique. Lá no fim, 8º, 9º simulados, tu vais ter outra percepção da nossa prova de penal. A nossa preparação é muito séria, viu? Muito, muito séria. E o pessoal tem chegado afiado na prova. Isso eu te garanto, tá? Isso eu te garanto. Basta ver aí centenas de alunos que foram aprovados no 32, tá? Vamos lá. João Leandro, não, calma. Henrique, depende, desde que a qualificadora for objetivo. Muito bem. O homicídio híbrido é possível, pessoal, se a qualificadora for objetiva. Se a qualificadora for objetiva, pode ser um qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado, se a qualificadora for objetiva. Agora, anotem aí,
No caso do homicídio híbrido, não haverá hediondez. No caso do homicídio qualificado privilegiado ou privilegiado qualificado, não haverá hediondez. Não haverá hediondez. Voltei para a lei dos crimes hediondos. Depois nós temos hediondez em algumas espécies de lesão corporal. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º. E a lesão corporal seguida de morte. 129, parágrafo 3º. Quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Então, toda e qualquer lesão corporal é crime hediondo? Não. Só duas hipóteses são hediondas. A lesão dolosa gravíssima, a lesão seguida de morte. E mesmo assim, quando houver este nexo funcional. Como assim, professor, nexo funcional? Quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142. 142 da Constituição traz Forças Armadas. E 144 traz as polícias, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa condição. Ok? Depois, amigas e amigos, nós chegamos nos crimes patrimoniais hediondos. Para que vocês tenham uma ideia do que aconteceu no crime de roubo, e eu acho que isso vai cair, antes do pacote anticrime, só era o roubo hediondo quando houvesse latrocínio. O pacote anticrime é a Lei Federal 13964 de 2019. Repito, 13964 de 2019. Só que esta lei entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. E todas as disposições de natureza penal, de direito material, de direito penal mais gravosas não podem retroagir. Então, por exemplo, a criação de novas figuras hediondas é pior para o réu? Claro que é pior para o réu. Então não pode retroagir. Só valem para os crimes que foram praticados a partir da data da entrada em vigor, qual seja, 23 de janeiro de 2020. Antes do pacote anticrime, o roubo só era hediondo no latrocínio, o roubo com morte. Agora, observem, o roubo passa a ser crime hediondo quando está circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima, quando está circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. E aqui eu abro um parênteses. Sempre que houver assalto com arma de fogo e este roubo com arma de fogo for praticado a partir do dia 23 de janeiro de 2020, é crime hediondo. Qualquer que seja a arma de fogo, de uso permitido ou de uso restrito ou de uso proibido, qualquer que seja a arma de fogo. Se o roubo for praticado a partir do dia 23 de janeiro de 2020, é crime hediondo. Se o roubo for praticado com arma de fogo até o dia 22 de janeiro de 2020, não há hediondez. E se o roubo for praticado com faca, e aí, ó, tanto faz. Se for antes ou depois do pacote anticrime, não é crime hediondo. Roubo com arma branca, faca, não é crime hediondo. A hediondez está na arma de fogo e só a partir de 23 de janeiro de 2020, que é a data da entrada em vigor do pacote anticrime.
Depois nós chegamos na extorsão. Opa, ainda tem mais uma aqui no roubo, desculpem. Qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Antes era só a morte, né, o latrocínio, que trazia hediondez aqui no roubo. Agora não esqueçam, se a vítima sofrer lesão grave, também haverá hediondez. Chegamos na extorsão 158 Código Penal. Quando a extorsão é crime hediondo, na extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, pela ocorrência corporal ou morte. 158, parágrafo 3º. Ainda, na extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Artigo 159, caput e parágrafos. A extorsão mediante sequestro, que está no artigo 159, é sempre um crime hediondo. Seja a forma simples do caput, sejam as formas qualificadas dos parágrafos. Repito, se cair extorsão mediante sequestro, artigo 159 do Código Penal, é sempre crime hediondo. A vítima não precisa morrer ou sofrer uma lesão corporal grave, nada. Ainda na forma simples, é crime hediondo. E o pacote anticrime, ele ainda criou mais um patrimonial hediondo. Além do roubo, além da extorsão 58, além da extorsão mediante sequestro 159, há mais um crime patrimonial de natureza hedionda. Amigas e amigos que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, uma boa noite, tá? Jackson, Fabiana, Viviane, Claudineide, um beijo, querida. Wagner, Rodrigo, Fabiana, Ademar, um beijo para todos vocês. Eu não falei de um crime patrimonial hediondo ainda. Quem é que lembra qual é? E aí, Henrique, tu tá acertando todas hoje, meu querido. Falta o... Eu já vou dizer para vocês o que vai cair. Vai cair assim. O agente Não, tudo bem, o estupro, tudo bem. Eu estou falando patrimonial. Ainda não cheguei nos sexuais. Eu falei dos crimes patrimoniais hediondos. Falta um. Eu falei do roubo, falei da extorsão 158, falei da extorsão mediante sequestro 159. Falta o furto. O furto, latrocínio está no roubo, Alexandre, meu querido. Latrocínio é roubo qualificado. O que vai cair na prova? Vocês têm que pensar na situação da vida. A vida como ela é. Vai cair a explosão do caixa eletrônico para a subtração de valores. Olha o que eu estou dizendo. Subtração do caixa eletrônico para a subtração de valores. Subtração do caixa eletrônico para a subtração de valores. Abrir a lei dos crimes hediondos. Vejam o que diz o inciso 9º do mesmo artigo 1º. Furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. 155, parágrafo 4º. Então, todo e qualquer furto é crime hediondo? Não. Só o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Só o furto qualificado pelo emprego de explosivo. Bom, mas aí vem o pulo do gato. Se cair, todo mundo vai errar, menos os meus alunos aqui no CERS, tá? Essa aqui vai para ti, Gabi Paz, Gabriela Paz, que acertou o furto qualificado. Sabe o que a banca vai perguntar? Ela vai perguntar o seguinte: se houver roubo majorado ou circunstanciado pelo emprego de explosivo, é crime hediondo? Porque, veja, se eu botar na balança que pesa o direito, num prato furto, no outro prato roubo, é claro que o furto é menos grave que o roubo. O roubo é mais grave que o furto. O furto é um crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. O roubo é um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Só que, num lamentável esquecimento do nosso legislador, o furto com emprego de explosivo é crime hediondo.
O roubo com emprego de explosivo, não. Por quê, professor? Isso é um absurdo. É um absurdo. Só que não há previsão legal. E nós temos que trabalhar com o princípio da legalidade aqui. Só é hediondo que está previsto em lei. O critério é legal, eu te mostrei. Então vejam, o furto com explosivo é crime hediondo, mas o roubo com explosivo não é hediondo. O roubo, que é mais grave que o furto com explosivo, não é hediondo. O furto com explosivo é hediondo, tá? Cuidem, esta pegadinha ela vai cair. Agora sim, Henrique, eu vou entrar nos crimes hediondos contra a dignidade sexual. Voltei para a lei dos crimes hediondos. Nós temos o estupro 213, nós temos o estupro de vulnerável 217A, e nós temos o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, é o 218B. Estes são os chamados sexuais hediondos. Estupro 213, estupro de vulnerável 217A e favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável, é o 218B. Estes são os sexuais hediondos. Depois nós entramos nos crimes hediondos contra a saúde pública. E aqui entra uma questão muito importante, que é a aplicação do direito penal em tempos de pandemia. A aplicação do direito penal durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus. Então nós temos que conhecer a epidemia, que está no 267, e temos que saber que o 273 é crime hediondo. No caso, por exemplo, da falsificação do álcool em gel, o álcool gel. Oi, Célia, tudo bom? Como é que você vai? Boa noite, estou te vendo agora. Tudo tranquilo? Tá tudo certo? Tá entendendo tudo? Então tá bom. Então, se tu tá feliz, eu também tô, tá? Vamos lá. São 2 os crimes contra a saúde pública de natureza hedionda. Eu estou abrindo mais uma vez, sempre ela. Vejam, a lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos está na tela. A epidemia com resultado morte é crime hediondo. Então vejam que não é qualquer epidemia, é a epidemia com resultado morte. Não é qualquer epidemia, é a epidemia com resultado morte. Mas o crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Artigo 273 do Código Penal. Eu vou abrir rapidamente o Código Penal para você. Olha aqui. Está na tela agora o nosso CP, o Código Penal. E eu estou descendo para o 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Olhem a pena do 273. Reclusão de 10 a 15 anos e multa. Você que é meu aluno aqui no CERS, você já sabe o que eu vou falar. Agora, poucos sabem. Primeiro, esta pena foi considerada inconstitucional pelos tribunais superiores. STJ primeiro, depois STF. O STJ mandou que se aplicasse a pena do tráfico de drogas. Então o STJ disse, a pena do 273 é inconstitucional. Vamos aplicar a pena do tráfico de drogas. Por que a pena do tráfico? Por que comparar o 273 com o tráfico? Porque os dois crimes têm natureza hedionda, os dois crimes são contra a saúde pública,
Os dois crimes são de perigo abstrato. E a pena do tráfico é de 5 a 15. Enquanto que a pena do 273, observem, é de 10 a 15. E agora vem o pulo do gato. Agora vem aquela dica que só você, aluno aqui do CERS, você tem. O STF, pelo seu plenário, julgando este crimezinho aqui, o parágrafo 1º-B, inciso 1º, está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. 1. Sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente. Julgando este caso, o STF disse, não, para aí, isso que quer fazer o STJ continua desproporcional, porque a pena do tráfico também é alta. Então nós vamos operar a repristinação. Opa, como é que é, professor? Anotem aí, repristinação. 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 O que fez o STF? O STF, ele disse, voltei para o Código Penal. O crime do artigo 273 só tem essa pena alta de 10 a 15 por causa desta lei. Eu estou marcando aqui na tela. A Lei 9677 de 98. Foi a Lei 9677 de 98 que deu a pena alta. Antes desta lei, na redação original do Código Penal, o 273 tinha pena de 1 a 3 anos. Na redação original do Código, lá de 40, 1 a 3. O STF, então, reinstituiu a pena original do 273. O STJ estava dizendo, não, aplica a pena do tráfico. Não aplica coisa nenhuma. Aplica a pena original, antes do aumento provocado, ali pela lei de 98. Então a pena, na verdade, hoje, segundo o plenário do STF, é de 1 a 3 anos. Baita dica, hein? Muito cuidado. Voltei para a lei dos crimes hediondos. Eu já mostrei a vocês, ó, estou abrindo aqui. Eu já mostrei a vocês o crime de homicídio, quando é hediondo, lesão corporal, quando é hedionda, os patrimoniais, hediondos, os crimes sexuais, hediondos, os crimes contra a saúde pública, hediondos. Agora eu vou para o parágrafo único. São crimes hediondos que não estão no Código Penal. Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados. Vejam que este parágrafo único tem redação dada pela Lei 13.964 de 2019. É o pacote anticrime. O crime de genocídio já era hediondo, continua sendo. Atenção agora, vai cair na nossa prova o 16. O que é o 16, professor? É o 16 do Estatuto do Desarmamento. O crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Artigo 16 da Lei 10.826 é o Estatuto do Desarmamento. Antes do pacote anticrime, a hediondez estava na arma de fogo de uso restrito. Depois do pacote anticrime, a hediondez ela ficou no uso proibido. Olhem de novo. Antes do pacote anticrime, a hediondez estava na arma de fogo de uso restrito. Agora, com o pacote anticrime, a hediondez está na arma de fogo de uso proibido. Professor, então a arma de fogo de uso restrito não é mais crime hediondo? Não, não é mais. Não é mais. O artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, quando a arma é de uso restrito, não é mais crime hediondo. Agora a hediondez está no uso proibido. Depois, o 17, o comércio ilegal. E o 18, o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição, passaram a ser crimes hediondos, como o pacote anticrime. O pacote anticrime também disse
que o crime de organização criminosa, quando voltado à prática de crime hediondo equiparado, passa a ser de natureza hedionda também. Organização criminosa para a prática de hediondos, para a prática de equiparados, passa a ser crime hediondo também. São novidades que vieram com o pacote anticrime. Bom, vocês já sabem, e aí eu volto aqui ao meu esquema de aula, o que são crimes hediondos. Vocês têm que saber agora o que são crimes equiparados a hediondos. Já sabem o que são hediondos. Temos que saber agora o que são equiparados a hediondos. Aqueles que são meus alunos já sabem que eu falo aqui dos 3 T's. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Aqui estão os equiparados a hediondos. Tortura, tráfico de drogas e terrorismo. Por favor, pessoal, o tráfico de drogas menos na forma privilegiada. Aquele tráfico privilegiado do artigo 33, parágrafo 4º, quando o réu é primário, portador de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra a organização criminosa, são 4 requisitos cumulativos. Parágrafo 4º do artigo 33. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 2/3. É uma baita tese defensiva. É uma grande tese subsidiária. Se eu não conseguir absolver o cliente, eu vou para a redução da pena. Pô, pode chegar a 2/3 menos de pena. É uma baita tese. Este caso de tráfico privilegiado não tem natureza hedionda. Então vamos lá. Eu já sei agora o que são crimes hediondos e crimes equiparados a hediondos. Eu tenho agora que saber, afinal de contas, o que isso significa. Quais, ponto 3, as consequências gravosas. Quais as consequências gravosas de um determinado delito ser taxado como crime hediondo? Eu vou voltar para a Lei 8.072 de 90. Olha lá, eu estou voltando para a Lei dos Crimes Hediondos. Diz o artigo 2º. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de 1. Anistia, graça e indulto. 2. Fiança. Se cair na nossa prova o crime hediondo ou equiparado, então cai a tortura, ou cai o terrorismo, ou cai o tráfico de drogas, menos na forma privilegiada. O crime hediondo ou equiparado é imprescritível? Qual é a resposta? Não, não é imprescritível. Os únicos crimes imprescritíveis no Brasil são aqueles que estão assim considerados na Constituição. Me ajudem aí, pessoal. Me ajudem no chat, quais são? São só 2. Me ajudem aqui no YouTube, quais são? São só 2. E aí? Ademar, Cristiane, pode botar fé, vai cair. Alguma coisa que eu estou falando hoje vai cair. Eu tenho certeza que vai cair. Só existem, meus queridos e minhas queridas, 2 crimes imprescritíveis no Brasil. A Sheila já acertou o primeiro, o racismo. E o segundo é a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, o racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Só esses 2. Os hediondos e os equiparados prescrevem? Prescrevem. Prescrevem. Pô, professor, isso não é justo. Eu sei, mas prescrevem. Depois,
Então, quais são as consequências gravosas? Os hediondos e os equiparados são insuscetíveis de anistia, graça e indulto e fiança. Então, vejam, são inafiançáveis. Inafiançáveis. Os hediondos e os equiparados são inafiançáveis. Agora, vamos lá. Vai para a Gabriela Paz, Letícia Oliveira, Wagner. Cabe liberdade provisória? Se na prova de processo penal nos for indagado, pode liberdade provisória? Eu já sei que não pode anistia, não pode graça, não pode indulto e não pode fiança. Artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Mas pode liberdade provisória? A resposta é sim. Muito bem, Sheila. A resposta é sim. Pode. O juiz do caso concreto vai decidir. Ele vai analisar a prova do caso concreto. Analisando o caso concreto, o juiz pode denegar ou pode conceder a liberdade provisória. Quem decide é o juiz. Mas em tese pode? Pode. Não há nenhuma vedação para a liberdade provisória. Agora, a fiança não pode. Não pode fiança, mas pode liberdade provisória. Além disso, eu quero que vocês lembrem que este parágrafo 1º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos é inconstitucional. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Se cair na nossa prova que o hipotético cliente de vocês foi condenado por crime hediondo ou equiparado e tem que iniciar a cumprir a pena, transitou em julgado a condenação, ele tem que iniciar a cumprir a pena. Ele tem que necessariamente iniciar no fechado? A resposta é não. Não existe mais regime integral fechado ou inicial fechado só porque o crime é hediondo ou equiparado. Nós temos que observar as regras lá do Código Penal. O regime até pode ser o inicial fechado, mas porque o Código Penal diz, porque o sujeito é reincidente, ou porque a pena passa, a condenação passa de 8 anos, aí tudo bem. Agora, só porque é hediondo ou equiparado, não. O regime inicial pode ser fechado, semiaberto ou aberto, tá? E por fim, eu quero lembrá-los, voltei para a Lei dos Crimes Hediondos, que se cair prisão temporária, o prazo máximo de uma prisão temporária, no caso de crimes hediondos ou equiparados, é de 30 dias. Leiam aqui comigo o parágrafo 4º do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7.960, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Então, o prazo é de 30 dias, podendo haver prorrogação por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Isto foge à regra, pessoal. Porque, regra geral, o prazo máximo de prisão temporária é 5 dias, podendo haver mais uma prorrogação. Agora, nos hediondos, 30 dias, podendo haver mais uma prorrogação. Tá joia? Nós temos alguma pergunta sobre a Lei dos Crimes Hediondos a partir do que eu afirmei? Eu vi que um de vocês perguntou, professor, como é que vai ser essa questão de um roubo com explosão de caixa eletrônico? Ué, pode ser. Digamos que o sujeito renda o vigia, renda com arma e exploda o caixa eletrônico. Isso é roubo, aí não é furto, né? Aí é roubo. Pode haver. Se houver violência ou grave ameaça à pessoa, é roubo. É roubo. E o roubo praticado mediante explosivo, aí não tem natureza hedionda. Mas o furto com explosivo tem natureza hedionda, tá? Tem uma pergunta do Henrique aqui.
Professor, qual é a diferença então de uso proibido versus restrito? Se a arma de uso restrito também é proibida, não, para, meu querido, para tudo. Olha só, Henrique e colegas, existe um decreto, anota aí, Henrique, decreto 10.030 de 2019, anota aí, 10.030 de 2019. Este decreto, no seu anexo 1, repito, anexo 1, artigo 3º, parágrafo único, vai dizer o que são armas de fogo de uso permitido, de uso restrito e de uso proibido. A diferença vai estar no enquadramento, Henrique. Se a arma for de uso permitido e for posse, o sujeito não tem autorização, mas tem arma dentro de casa, é o artigo 12, lá do Estatuto do Desarmamento. A Lei Federal 10.826 de 2003. Agora, se for de uso permitido e ele, sem autorização, tem arma fora de casa, é porte. Aí é o artigo 14. Agora, se a arma for de uso restrito e ele não tem autorização, tanto faz posse ou porte agora, é o 16 caput. E se a arma for de uso proibido, é o 16 parágrafo 2º. É como se fosse uma escadinha em termos de gravidade, Henrique. Uso permitido. Depois o restrito é mais grave que o permitido. E depois o proibido é mais grave que o restrito. Antes, olhem na tela. A Lei dos Crimes Hediondos, Henrique e colegas, no artigo 1º, parágrafo único, está riscadinho aqui, mas vocês conseguem ver, dizia que o 16 do Estatuto do Desarmamento era crime hediondo quando a arma fosse de uso restrito. Agora não. Agora o restrito não é mais hediondo. Hediondo é o uso proibido. Então, se vocês quiserem saber o que são armas de fogo de uso permitido, restrito e proibido, é só vocês lerem o artigo 3º, parágrafo único do anexo 1 do Decreto 10.030 de 2019. Tá bem? Aqui tem uma pergunta do usuário, eu não tenho teu nome, meu querido, tá? É anistia, graça, indulto e mais o que, prof? A fiança. Não cabe anistia, não cabe graça, não cabe indulto, não cabe fiança nos hediondos e nos equiparados. Obrigado, Diane. Tá joia? Vamos lá, então. Wagner, que aula maravilhosa. Muito bom, meu amigo, obrigado. Então, toca um like aí, tá? Professor, por obséquio, me dê só mais um esclarecimento sobre o tráfico privilegiado. Agora eu vou entrar na lei de drogas. Isso aqui vai para você, meu querido Jackson Fernandes. Vai para você. Vamos lá. Eu estou voltando ao nosso material. E no nosso material, eu estou escrevendo lei de drogas. Lembrando-os que a lei de drogas é a lei 11.3. Deixa eu arrumar esse 3 que ficou bem feio aqui. 11.343 de 2006. A lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, ela nos traz, dentre outras figuras, o tráfico, né? Então, eu vou agora lhes mostrar a questão, primeiro, da posse e depois do tráfico. Primeiro, nós vamos abrir a lei de drogas. Olhem na tela. A lei de drogas está na tela e eu estou descendo para o 28. Vejam que o 28 é o crime do consumidor. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Estas são as sanções
no caso do crime do consumidor. Então, por exemplo, ele está trazendo consigo para consumo pessoal aquela droga. A pergunta que não quer calar. O autor do crime do artigo 28 da Lei de Drogas pode ser preso em flagrante? Essa é a baita pergunta para a nossa prova. A FGV traz uma situação em que a polícia põe no paredão e começa a revistar algumas pessoas e encontra um cigarro de maconha no bolso de uma delas. A pessoa flagrada com cigarro de maconha pode ser presa em flagrante? A resposta, pessoal, é não. A resposta, pessoal, é não. E esta resposta, ela passa pelo 48. Está na tela o 48, parágrafo 2º da Lei de Drogas. Tratando-se da conduta prevista no artigo 28 desta lei, não se imporá prisão em flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Então, não se imporá prisão em flagrante, não pode ser preso em flagrante o autor do crime do artigo 28, que é o crime do consumidor. E aí eu chego, pessoal, no 33. O 33 nos traz o tráfico. Diz o caput: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Nós temos aqui aquilo que se conhece como tipo misto alternativo. Tipo misto alternativo, por quê? Misto, porque tem mais de um verbo. Se vocês contarem, são 18 verbos. Alternativo, porque a prática de 2 ou mais verbos dentro do mesmo contexto fático caracteriza um só crime. A prática de 2 ou mais verbos dentro do mesmo contexto fático caracteriza um só crime. Se cair na nossa prova que o sujeito guardou a droga, depois transportou a droga, depois preparou a droga e depois vendeu a droga, se tudo isso ocorreu dentro do mesmo contexto fático, é um só crime, devendo o juiz aumentar a pena pelo número de verbos violados. Mas não há 3, 4 vezes tráficos aqui. É um tráfico só. Da mesma forma, se ele for flagrado, por exemplo, com maconha e com cocaína, ele não responde 2 vezes. Ele responde uma vez, cabendo ao juiz aumentar a pena em face da diversidade das drogas. Voltando para a nossa lei, eu lembro vocês que o pacote anticrime criou esta figura aqui do parágrafo 1º, nas mesmas penas incorre quem, inciso 4º, vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico, destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então veja, o verbo vender, ele acaba sendo uma figura típica, haverá o crime de tráfico, se esta venda, por exemplo, o traficante vende para um agente policial disfarçado, desde que haja
elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Como assim, professor? O que é isso? Elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Simples, pessoal. É uma investigação anterior. Se há uma investigação anterior, se já há provas de que aquele ponto exerce a mercancia de drogas, o policial disfarçado que se faz passar por um usuário, bate na porta e diz, tem aí, eu quero comprar, tem, toma, tá preso. Haverá crime no vender para o policial disfarçado. Muito cuidado com isso. E aí nós chegamos na pergunta do Jackson, se eu não me engano. O Jackson, que perguntou a respeito do tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, colegas, está aqui no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei de Drogas. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3. Daqui a pouquinho eu volto nisto que está arriscado, desde que 1. O agente seja primário. 2. De bons antecedentes. 3. Não se dedique às atividades criminosas. E 4. Não integre organização criminosa. Esses 4 requisitos são cumulativos. Primário, bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas e não integra a organização criminosa. Se esses 4 requisitos cumulativos estiverem presentes, o juiz vai reduzir a pena de 1/6 a 2/3. Repito, é uma baita tese defensiva. Agora, veja, este é o tráfico privilegiado. O cliente de vocês vai ser condenado? Vai. Às vezes, não tem como escapar da condenação, pessoal. Não dá para fazer milagre ainda, né? Então, o cliente vai ser condenado, mas a pena pode ser reduzida de 1/6 até 2/3. Neste caso, amigas e amigos, é que não haverá hediondez. Neste caso, não haverá hediondez. E mais, neste caso, o juiz pode, inclusive, condenando o cliente de vocês a um tráfico privilegiado, substituir a pena privativa de liberdade, a pena de prisão, por penas alternativas, penas restritivas de direitos. O juiz pode. Por quê? Eu falei para vocês que eu voltaria ali onde está riscadinho. Vejam aqui o que está riscadinho. Vedada a conversão em penas restritivas de direitos. O plenário do STF disse que é inconstitucional. O plenário do STF disse que é inconstitucional esta proibição de substituir a pena de prisão por penas alternativas. Mas isto, claro, só vale aqui, no tráfico privilegiado. Então, no tráfico privilegiado, pode haver a substituição de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Agora, vamos falar um pouquinho da parte processual. Vocês têm que saber, qual é o prazo que o delegado de polícia tem para concluir o inquérito policial. Vocês têm que saber, 2, qual é o prazo que o Ministério Público tem para oferecer a denúncia e se há diferença entre denunciado preso e solto. Vocês têm que saber, 3, que a Lei de Drogas prevê uma resposta preliminar, uma defesa preliminar antes do recebimento da denúncia. É depois do oferecimento pelo Ministério Público, mas antes do recebimento pelo juiz. E vocês têm que saber, 4, que embora a lei preveja o interrogatório do réu como primeiro ato na audiência de instrução, vocês vão falar na prova que deve ser o último ato, porque é a posição do STF e do STJ, em nome do princípio da ampla defesa. O STF e o STJ dizem que o princípio da ampla defesa prevalece ao princípio da especialidade.
O princípio da ampla defesa prevalece ao princípio da especialidade. Vamos a todos estes pontos agora de natureza processual que eu falei a vocês. Eu estou voltando para a lei de drogas. E na lei de drogas, agora eu desci para o 51. Onde é que eu estou? Olha só. Da investigação. Seção da investigação. Diz o 51. O inquérito policial será concluído no prazo de 30 dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 dias quando solto. Parágrafo único. Os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o MP, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária. Então, qual é o prazo que o delegado tem para concluir o inquérito? No caso do preso, 30 dias. E no caso do solto, 90 dias. Pode haver a duplicação. Depois, qual é o prazo que o MP tem para oferecer a denúncia? 10 dias. Está no artigo 54 da Lei de Drogas, a 11.343. Então o MP, o Ministério Público, tem 10 dias para oferecer a denúncia, podendo rolar até 5 testemunhas. Professor, este prazo de 10 dias vale para o preso e para o solto? Sim, tanto faz. Ao contrário do que ocorre lá para o delegado, um prazo para o preso, outro para o solto, o MP tem 10 dias, preso ou solto. E a defesa tem esta resposta preliminar aqui do artigo 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia por escrito no prazo de 10 dias. Esta defesa ou resposta preliminar se dá no prazo de 10 dias. Ela ocorre depois do oferecimento da denúncia, mas antes do seu recebimento. Porque, vejam, eu estou aqui no 55, um artigo que interessa a defesa. E o juiz só vai receber a denúncia no 56. E o 57 vai dizer que o interrogatório do acusado é o primeiro ato da audiência. Negativo. A gente não usa o que está aqui na lei especial. Por quê? Porque é como eu disse para vocês, o princípio da ampla defesa prevalece ao princípio da especialidade. Então, ainda que a lei diga que o interrogatório é o primeiro ato, nós vamos defender na prova que é o último ato, em nome do princípio da ampla defesa. Tá joia? Eu estou encerrando a minha parte da aula e eu estou abrindo para perguntas. Já tem uma aqui. Professor, há reincidência no 28? Pergunta a Sheila. Ah, querida, olha só. Eu estou voltando, Sheila, para o 28, tá? 28. E aí eu estou descendo aqui para o parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos 2 e 3 do caput serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. Mas aqui, o que prevalece, Sheila? Que tem que ser uma reincidência específica no 28. Então o sujeito foi condenado pelo 28, transitou em julgado. Depois ele foi condenado de novo pelo 28. Nessa segunda condenação, você terá este parágrafo 4º. Agora, Sheila e colegas, se o sujeito foi condenado pelo 28, transitou em julgado, e depois ele praticou outro crime, agora não é mais o 28, outro crime, a jurisprudência está hoje decidindo pela não reincidência. Por quê? Porque está dizendo que seria desproporcional. Porque o 28 não é punido com pena de prisão. Então não pode gerar reincidência quando o crime posterior vem punido com pena de prisão. Tá? João Leandro, no caso do policial já saber que tinha a venda da droga na casa do traficante, não é flagrante preparado? Depende, João Leandro, é uma ótima pergunta. Só haverá flagrante preparado ou provocado
aquele que está na súmula 145 do STF, se não for caso de policial disfarçado, na hipótese de investigação preliminar. Porque se houver investigação preliminar, meu caro, se houver aquilo que eu falei, que é elementos probatórios, que são, né, são elementos probatórios razoáveis de uma conduta criminal pré-existente, aí não é flagrante preparado. Agora, se não houver esta investigação preliminar, se não houver elementos probatórios razoáveis de uma conduta criminal pré-existente, é flagrante preparado. Voltei. Uma dica para a turma. Muito bom, Henrique. Valeu. Obrigado, professor. Obrigado. Beleza. E vocês aqui no YouTube? Professor, há alteração na aplicação da pena base quando o crime é hediondo? Ótima pergunta, Raíssa. Isso por si só não altera a pena. As consequências gravosas, elas vão estar na anistia, na graça, no indulto e na fiança, que não cabe. Elas vão estar na progressão de regime, artigo 112 da LEP, na redação dada pelo pacote anticrime. É muito mais difícil progredir quando o crime é hediondo e equiparado. Elas vão estar num prazo maior de prisão temporária. Agora, na pena em si, não. Na pena em si, não. Ok? Foi uma boa pergunta, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra. Professor, no curso de pós, o senhor é um dos professores também? Se a aula é boa, imagine na pós, é um show. Muito obrigado. Tu sabes, Jackson Fernandes, e para vocês todos, que eu fiz o meu doutorado na Universidade de Roma, Roma III, e o meu orientador foi o professor Luigi Ferraioli, com muita honra, né? Ferraioli é o pai da teoria do garantismo penal. Ferraioli é o autor daquela excelente obra de penal, chamada, nem é de penal, é de filosofia do direito penal, né? Chamada Direito e Razão, teoria do garantismo penal. Então, a gente trabalha muito isso na pós, tá? E nós temos também uma coordenação, né, da pós em Ciências Criminais no CERS, tá? Eu sou coordenador do curso Carreiras Jurídicas Ministério Público, o coordenador da equipe de penal aqui da OAB e também lá na pós em Ciências Criminais, tá bem? Então, se vocês gostaram da aula, que estão aqui no YouTube, coloquem o like aí, ponham as palminhas aí que eu vou fazer um print e vou colocar já ali no meu Instagram, ali no @prof. Alexandre Salim. Me sigam lá, vejam as minhas dicas de direito penal, de processo penal, de leis penais especiais, tá? E até a próxima aula então, pessoal. Foi um privilégio estar aqui com cada um de vocês. Não esqueçam que nós teremos a revisão presencial pré-prova aqui no CERS, tá? Todos os professores, esse timaço aqui da OAB CERS, estará presente em Recife, lá na sede do CERS, para uma baita revisão presencial nunca vista antes, tá bem? Contem conosco, contem comigo, até a nossa próxima aula e um beijo a cada um de vocês. Tchau, tchau, pessoal!